Hoje o assunto é totalmente customizado. Vamos falar sobre a hiperpersonalização no mercado financeiro e a diferença entre um atendimento padronizado e soluções sob medida. Esse é o TheCast, o podcast oficial da TheCast Capital. Por aqui vamos falar sempre sobre pessoas, processos, negócios e resultado. E hoje temos dois convidados muito especiais, Luiz e Giovana. Vou passar a bola aí para vocês se apresentarem. Oi, Júnior. Meu nome é Giovana e eu sou coordenadora do setor de gestão de carteira na TheCast Capital. Legal, seja bem-vinda, Gil. Obrigada. Eu sou o Luiz, sou coordenador de pré-vendas na TheCast Capital. Obrigado pelo convite aí, vai ser um prazer falar sobre esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia lá na TheCast. Com certeza, inclusive estamos falando aqui da operação, que é o cliente já dentro de casa, dentro, né, da base, e estamos falando aqui da prospecção, né? Então, com certeza, a hiperpersonalização aqui vai ser um assunto legal para a gente discorrer. Legal, então vamos lá. Vamos começar falando sobre esse tema, que é um tema já em alta há um bom tempo, a hiperpersonalização no mercado financeiro, que é essa capacidade de ter um atendimento muito mais customizado, um atendimento na qual é adaptável a quem está do outro lado, e não eu criar uma política de relacionamento ou /atendimento, seja o que for, engessar ela e se dizer que aquela é a verdade e entregar isso para o meu cliente. Isso já mudou, isso já não existe mais. Hoje a gente tem um mercado muito mais adaptativo, muito mais flexível a quem está do outro lado. Então o mercado financeiro vem se adaptando muito a isso. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: aonde que a hiperpersonalização ela está mais presente? No crédito, ou seja, para quem já está na base, ou lá na entrada? Ou o relacionamento ainda é muito forte quando a gente fala de hiperpersonalização? Eu quero que vocês me tragam essa diferença, se é que existe, entre crédito e relacionamento. Então, Júnior, hoje eu vejo a personalização muito forte no crédito, né? Então, cada empresa é uma empresa, então a gente tem que analisar todos os dados, o contexto de cada empresa. Então, aí vem muita personalização da análise, né? Para a gente entender o contexto das empresas e conseguir liberar um crédito para elas. Legal, Gil. Então, estar presente no momento do crédito, entendendo o hoje da empresa, entendendo o que está acontecendo naquele momento, de fato, né? É extremamente importante, porque assim a gente consegue levar uma solução sob medida, como o meu enunciado inicial aqui, né? Levar uma solução sob medida, né? Muito bom. E no relacionamento, Luiz? Então, hoje a gente vê essa personalização muito mais forte no crédito por conta de ser muito mais palpável, né? A gente consegue ver taxa, limites, prazos, então a gente consegue flexibilizar de uma forma mais clara, a gente consegue ver de outra forma, né? Mas para ter ideia, hoje esse movimento de personalização com relacionamento, ele vem crescendo muito, né? No ano passado, no início do ano de 2025, teve uma grande instituição financeira que adotou essa prática e foi bem bacana. Eles fizeram 100 milhões de interações e conseguiram conceder 23 bilhões em crédito, novos créditos, né? Então, o bacana aqui, não estou nem falando sobre a venda desse crédito, mas quantos clientes se beneficiaram, quantos clientes saíram satisfeitos, né? Personalizando essa comunicação, personalizando esse relacionamento mais próximo, né? Prestando mais atenção no cliente para que a gente consiga entregar um bom crédito e entender o momento dele, né? Muito bom, é um dado, é uma estatística muito interessante, né? Porque se a gente for analisar, hoje existe e cada vez mais vai existir a tecnologia cada vez mais avançada dentro das instituições financeiras, visando se aproximar cada vez mais de seus clientes. Perfeito, né? Então, são investimentos altos e que já deu um resultado muito grande, né? A gente percebe, né, nessa estatística que você trouxe, que de fato a hiperpersonalização ela já é uma realidade, né? Ela já consegue entregar grandes resultados, né? Sem dúvidas nenhuma. Muito bem, gente. Legal. Então a gente falou um pouquinho sobre a hiperpersonalização no relacionamento, falamos um pouquinho sobre a hiperpersonalização no crédito.
E agora eu quero entrar um pouquinho na operação. Como é que a hiperpersonalização ela impacta a estrutura de uma operação? Eu acho que o principal ponto, Júnior, é que a análise acaba deixando de ser engessada. Ela não é mais engessada, ela não tem tantas regras como uma avaliação de crédito tradicional, né? Então a gente consegue entender o contexto e o momento do cliente atual, né? A gente para de olhar somente crédito em si e começa a entender como que a gente consegue ajudar aquele cliente, né? Personalizar para aquela operação. Legal, em si, legal. né? A gente sai de um contexto padrão, como citei no meu enunciado inicial, de uma coisa padronizada, que, entre aspas, escrito em pedras, e a gente vai para uma coisa mais customizada. Faz sentido, Diego, é isso, né? Ele traz mais assertividade para o crédito também, né? Acaba diminuindo o risco, né? Quanto mais a gente personaliza o crédito, a gente analisa cada cliente de forma única. Então, cada operação se torna única, né? Então, isso vem muito de encontro com o que o Luiz falou. Muito legal, muito bom mesmo. Isso é muito diferente do que muitos bancos, né? A gente já citou em outro episódio isso também, desse cuidado que a gente tem com a operação, que ela é única, como a Jill trouxe, né? Não existe uma análise que pode ser feita para um segmento, vamos seguir uma linha, ou para uma região, não tem como, né? É uma coisa bem específica, acho que o nosso movimento de FDIC, ele é muito hiperpersonalizado. A gente tem, de fato, nas nossas veias, no dia a dia, lá, hiperpersonalização, né? Legal. Agora nós vamos para o assunto polêmico. Por quê? Quando a gente fala de hiperpersonalização, vem tecnologia, entra uma série de fatores do que se refere aí a investimento, altos investimentos para você ter a hiperpersonalização dentro de sistemas, de CRMs, de plataformas que nos aproximam, em teoria, dos nossos clientes, certo? A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: como é que a tecnologia, até que ponto a tecnologia ela é importante e até que ponto o fator humano ainda predomina? Então, aqui na TheCash Capital, a gente utiliza muito a tecnologia, né, para organizar processos, receber informações. Então, é muito importante, sim, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas também não exime o fator humano, né? Então, a gente precisa do olhar humano sobre aquela análise, verificar cada cliente. Conforme eu já falei, cada análise é uma, então a gente não pode centralizar, generalizar todos os fatores, né? Mas sim analisar cada ponto, cada decisão de forma humana também. Muito legal, Diego. O que você trouxe faz muito sentido, inclusive faz uma conexão, faz uma ponte lá com um episódio que a gente falou sobre a importância da IA. Então a gente citou muito naquele episódio sobre a tecnologia. E a gente falou muito sobre fator humano versus tecnologia. Inclusive, nosso convidado trouxe com muita maestria isso. Ele falou que não é tecnologia ou pessoas. É tecnologia e pessoas. Sim. É junto. É um trabalho híbrido, né? E a decisão final, como a Jill bem trouxe aqui, ela, pelo menos a gente falando de TheCash Capital, né, da empresa onde a gente trabalha, a gente tem esse direcionamento ainda muito forte para decisão humana. Então nós temos a tecnologia dentro dos processos, como a Giovana bem trouxe, dentro para organizar as coisas, para deixar um fluxo fluido, mas a decisão, Luiz, ela ainda é humana, né? Não, com toda certeza, né? A tecnologia a gente usa, é um meio do processo, né? A gente usa no meio para se organizar, para levantar dados. Eu uso, né, para o meu time muito o CRM, então eu sei o momento certo de abordar o cliente. A gente usa como muleta mesmo ali para apoiar, né? Mas no meu caso, o relacionamento é totalmente único, né? É pessoal mesmo. Não tem como tem tecnologia que substitua, né, Luiz? Não tem tecnologia que substitua, é isso mesmo. Né? A gente é muito no relacionamento, no dia a dia. Lógico, sem o meu CRM lá, eu não vou saber o momento certo de abordar aquele cliente. Aí que entra a tecnologia, que a Jill bem trouxe no processo. Sim. Legal, no processo faz muito sentido, né? Isso, com toda certeza. Sem o meu CRM, sem a inteligência artificial para me ajudar, me lembrar em que momento que eu devo entrar em contato com o meu cliente de novo, né, com o meu lead, digamos assim,
Eu não consigo, porque é muita gente, né, pra gente lembrar. Mas a gente já sabe o momento certo para abordar esse cliente e não se torna chato, né? Porque não adianta a gente entrar em contato com ele no momento que ele não precisa de crédito, né? Não adianta a gente ter a melhor proposta do mundo sem o time certo, né? Então a tecnologia está aí para ajudar a gente a fazer isso, né? Organizar, né? Não botar todo mundo no mesmo balaio e organizar, ser mais personalizado mesmo para cada tipo de segmento, quando abordar e quando fazer, para a gente ser mais assertivo em contatar o nosso cliente, né? Muito bom, Luiz. E faz muito sentido a tua fala e até me vem uma reflexão aqui sobre o momento certo de fazer a abordagem, o momento certo de levar uma solução financeira ao invés de um problema financeiro para quem está do outro lado. E a hiperpersonalização financeira, ela tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, né? De você ter a tecnologia, de você ter a ferramenta preparada para fazer um bom atendimento, para fazer um bom processo, para entregar um bom atendimento, mas que saia do padronizado, né? Que a gente continue e que ainda seja o diferencial personalizar, customizar, fazer uma entrega que é para aquela empresa ou para aquela pessoa, seja para quem estiver do outro lado, né? E a gente costuma pensar no relacionamento quando esse cliente já é nosso parceiro, ele já está lá dentro. Mas esse relacionamento começa muito antes, né? Tem alguns leads que a gente conversa durante um ano, né? Então esse relacionamento já foi sendo criado nesse momento, eu já entendo qual que é a dor dele. Eu entendo que não adianta eu ligar para ele em fevereiro, se a dor dele é em abril, ele me avisou que é em abril, né? Então, esse relacionamento, esse acompanhamento próximo é que vai direcionando mesmo a situação, que vai mudando o jogo, né, de relacionamento com hiperpersonalização. Legal. Diego, então a gente tem um processo na qual a gente tem tecnologia para nos avisar, para termos registros, para a gente chegar no momento em que, de fato, quem está do outro lado precisa. E aí a gente tem a gestão de carteira para fazer esse trabalho, né? Para personalizar, para entender quem está do outro lado, para levar a solução na hora certa. Isso mesmo, Júnior. Tanto que a personalização vem muito presente aí, né? Nessa união entre a tecnologia e as pessoas. Então, a gente preza muito pelo atendimento humano lá na TheCash Capital, tanto que é uma coisa que não vai entrar em contato e vai ser um robozinho que vai responder. Vai ser uma pessoa real, né? Que vai fazer todo o tratamento, toda a tratativa direto com os nossos clientes. Perfeito. Gente, chegando ao final do nosso episódio, é um assunto que a gente poderia aqui levar horas de discussão, porque de fato é muito presente no nosso dia a dia e é um tema de extrema importância, cada vez mais importante aí no mercado financeiro. Quero deixar para vocês fazerem aí uma mensagem final para fechar esse assunto hiperpersonalização. Na visão de vocês, dentro da TheCash Capital, dentro da atribuição do cargo, do trabalho, do setor de vocês, bem resumidamente, qual é a importância, para a gente fechar, a hiperpersonalização, qual é a importância que ela tem dentro do segmento, do setor específico de vocês? Como eu já tinha falado antes, né, Júnior? Eu acho que essa hiperpersonalização é de extrema importância já lá desde o início, antes mesmo dele se tornar um cliente, né? Porque naquele momento é que a gente dá ouvido a ele, a gente entende a dor dele. Né? Como a gente falou lá no início do episódio, a gente estava comentando sobre o crédito ser engessado, né? A gente só olhar números, dados históricos e tudo mais. Com esse relacionamento, personalizando esse relacionamento lá desde o início, a gente consegue entender o contexto todo. Então isso muda o jogo todo, né? A gente está lá desde o início, levando, entendendo a dor dele, entregando a melhor solução para aquele momento, entendendo o contexto dele, né, que é importantíssimo. Então, assim, eu sou suspeito de falar, o relacionamento, para mim, personalizado é o que faz total diferença na TheCash, né, porque a gente está lá no dia a dia, então a gente entende que não tem operação ruim, né, a gente quer tentar achar um jeito de operar com ele, né, sem olhar os dados históricos, a gente olha muito o relacionamento ali, o momento da empresa, como ele vem operando. Perfeito, Luiz. Diego?
No setor de gestão de carteira, né, a personalização está muito presente. A gente atende clientes diariamente, né? Assim como o Luiz falou, é muito importante que quando vem lá no setor deles, né, um complemento, os setores se complementam, já tenha tido um bom atendimento lá, o cliente já saiba o que a gente entrega, quais são os nossos produtos, né? Então, ali na gestão de carteira, a gente só tende a complementar, entender o momento da empresa, entender as demandas que ele tem e as dores, né? Eu acho que isso é extremamente importante e assim a gente vai prestar um bom atendimento para ele, mas vai conseguir atendê-lo da melhor forma, atender a demanda e a necessidade que ele precisa naquele momento. Muito bem. Gente, mais uma aula de graça aí no YouTube com os nossos coordenadores aqui de operação, coordenador de time de pré-vendas. Muito obrigado pela presença de vocês. Sem sombra de dúvidas, enriqueceu demais aqui nosso episódio e vocês conseguiram trazer na prática. Né? Nada mais justo do que a gente entregar vivência para quem está aqui assistindo, de pessoas que estão lá no dia a dia fazendo acontecer. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui o nosso episódio. Falamos de hiperpersonalização no mercado financeiro, da importância desse assunto tão relevante aqui. Trouxemos as vivências do dia a dia, como que funciona lá no nosso mercado, no nosso segmento FDIC. Então, muito obrigado a todos aí que assistiram. Se fez sentido, por favor, curta, compartilhe aí para mais pessoas terem acesso a esse rico conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.